Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao minicurso Como Escrever para Crianças e Jovens. Esse minicurso faz parte da programação do projeto O Pequeno Vendedor de Chicletes e Outros Contos sem Fadas, incentivado pela Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia. Se você quiser mais informações sobre o projeto, é só acessar o recantodaprosa.com. Lá é só ir até o menu no topo da página que vai estar escrito O Pequeno Vendedor de Chicletes. E na página do projeto a gente tem todas as informações sobre tudo o que a gente fez até agora. E é claro, o link que vai te levar à lojinha do blog, onde eu disponibilizei um e-book com o primeiro conto integralmente disponível para download gratuito e, é claro, a coletânea em si. Aproveito para lembrar que a gente está com um preço super especial de lançamento, então passa lá no blog, já baixa o seu e-book e já garanta o seu. Mas, se você ainda tiver dúvidas, não sabe bem se quer dar uma olhada no livro ou não, acesse a playlist Contos Sem Fadas. Lá foi a primeira playlist que eu divulguei. Lá eu tenho as primeiras 5 narrativas contadas integralmente para você poder ter um gostinho do que é o livro e trago também informações sobre quem foi Hans Christian Andersen, que é o escritor que inspirou a escrita da coletânea e no qual eu dividi também com vocês um pouquinho do que foi a história da construção desse livro. Neste minicurso, a gente vai conversar um pouco sobre o universo da criança, sobre a linguagem literária mais apropriada para estabelecer um diálogo com o público leitor. Vamos falar dos 5 elementos fundamentais de toda e qualquer narrativa, independentemente do público, que são o personagem, o enredo, tempo, espaço e foco narrativo, e eu vou trazer para vocês também algumas dicas práticas para quem está querendo aí dar os seus primeiros passos na escrita para crianças e jovens. E mais uma coisa antes da gente começar. Lá no blog tem também um link para o nosso grupo no Facebook. Eu criei um grupo para que a gente possa trocar as nossas experiências de escrita ao longo do curso, porque ao fim de cada aula eu vou propor um exercício de escrita. Então a ideia do grupo é que a gente possa socializar os nossos resultados por lá, para que todo mundo possa ler o que os outros estão produzindo e dessa forma a gente se ajude a escrever. Então vamos à nossa primeira aula. O tema de hoje é o universo infanto-juvenil. A gente vai fazer algumas considerações iniciais sobre o que é a literatura infanto-juvenil, para quem ela se destina, e vamos pensar também sobre os temas que a gente pode abordar em textos escritos para crianças e jovens. Será que tem alguma coisa sobre a qual a gente não pode falar com esse público? Bom, então vamos lá. Como eu disse, na nossa primeira aula nós vamos começar a adentrar o universo infanto-juvenil. E para isso, vamos às nossas considerações iniciais. Começo por dizer que escrever para crianças é algo tão sério quanto escrever para adultos, e que a literatura infantil não é uma literatura menor. Muita gente acredita que a literatura infantil é mais fácil de escrever do que a literatura para adultos, mas pessoalmente eu acredito que é tão difícil quanto, se não mais, porque no caso da literatura infanto-juvenil a gente precisa prestar ainda mais atenção à linguagem que a gente vai utilizar e ao conjunto de referências do nosso público leitor. Isso quer dizer que a gente precisa pensar na bagagem de mundo que as crianças e os adolescentes têm, de modo que a gente consiga conversar com eles, estabelecer uma comunicação com eles que seja adequada às referências que eles possuem. Isso não significa, no entanto, ser condescendente com o público. As crianças e adolescentes são, de modo geral, muito mais competentes em lidar com textos literários do que geralmente se supõe. Aqui nesse slide eu coloquei a capa de um livro da Clarice Lispector chamado Felicidade Clandestina, e eu quis trazer para vocês por uma razão. Eu tenho uma história para contar. Há alguns anos, trabalhando com literatura infanto-juvenil num abrigo para menores em situação de risco, eu propus a leitura do conto que dá título a esse livro, Felicidade Clandestina. Mas no dia em que eu iria estar no abrigo para fazer a leitura, eu tive um imprevisto. Então, pedi a uma amiga para que lesse o conto com os meninos e passei para ela os exercícios que ela deveria conduzir com eles. No fim do dia, quando eu perguntei para ela como havia sido a oficina, ela me disse que a responsável pelo abrigo não havia permitido a leitura, porque disse que Clarice Lispector era difícil demais. Isso eu acho curioso, muita gente tem medo da Clarice Lispector, mas eu não imaginei que o texto seria barrado e que a minha amiga não poderia ler o texto com os meninos.
Mas, na outra semana, ao levar o texto para as crianças, eu percebi que eles não só leram, como se emocionaram e trouxeram conclusões muito bonitas a respeito da leitura. Dando continuidade ao tema, vamos agora à afirmação de que um livro ou uma história infantil devem agradar tanto adultos quanto crianças. As boas histórias infantis podem ser lidas em qualquer idade. Se você não se encantar com a própria história, dificilmente seu leitor ficará encantado. Aqui nós já temos uma primeira dica para escritores. As pessoas às vezes acham que, escrevi um texto, não ficou muito bom, mas acho que para uma criança serve. Não, já te adianto, se você, que é o seu primeiro leitor, não se encantou com o seu texto, pode ter certeza que as crianças também não vão se encantar com ele. O próprio Hans Christian Andersen já dizia que ele escrevia sim para as crianças, mas que ele escrevia também para os adultos. E isso a gente percebe na boa literatura infanto-juvenil. Quando o texto é bom, não tem público que não se emocione. Você pode ler o mesmo texto na infância, na adolescência, na idade adulta e ele vai continuar sendo uma boa história. Daí, vamos à segunda afirmativa desse slide. Escreva o livro que as crianças queiram ler e não o livro imposto pelos pais ou pela escola. A literatura infantil não é um meio, mas um fim em si mesma. Muita gente acha que, devido ao público, a literatura infantil deve ensinar alguma coisa e trata a literatura como uma ferramenta pedagógica. Mas é preciso se lembrar que a literatura é uma manifestação artística e que a arte não tem função. A arte existe por si só, ela se basta. Então, a literatura deve se bastar, ela não é uma ferramenta para ensinar. Ela ensina, sim, é claro, mas isso é uma consequência. Isso não deve ser aquilo que te guia a escrever literatura infanto-juvenil. Ao pensar dessa forma, o foco é outro. Ao pensar em escrever um livro que as crianças queiram ler, a gente pensa naquilo que vai ser interessante e não naquilo que eu quero ensinar. E sendo assim, a chance de que as crianças gostem daquele texto é muito maior. Mas vamos agora ver o que o próprio Hans Christian Andersen tinha a dizer sobre isso. No prefácio da sua coletânea de 1837, ao falar sobre A Pequena Sereia, ele disse as seguintes palavras: estes últimos são histórias bem infantis, ao passo que o primeiro, A Pequena Sereia, possui um significado mais profundo que somente um adulto poderá alcançar. Acredito, porém, que mesmo as crianças haverão de apreciá-lo devido ao seu enredo excitante, passível de absorver sua atenção. Dessas palavras, a gente pode ver que ele estava pensando ao mesmo tempo nas crianças e nos adultos, mas que o seu foco era um enredo excitante, ou seja, ele queria contar uma história que fosse interessante, que fosse divertida, que atraísse o seu público. E isso ele conseguiu com um dos maiores clássicos dos contos de fadas de todos os tempos. Mas tá certo então, já concordamos que a literatura infantil não é menor do que a literatura adulta. Já falamos sobre a importância de não ser condescendente com as crianças. Já conversamos sobre a ideia de que é preciso agradar tanto adultos quanto crianças e também de que a literatura infantil não é uma ferramenta pedagógica. Mas afinal, sobre o que a gente pode escrever num texto infanto-juvenil? O que eu sempre digo e que é aquilo no que eu realmente acredito é que o fundamental na literatura é comover o leitor. Para isso, na maioria das vezes, os temas são os mesmos da literatura de adultos. Basta a gente pensar nos contos de fadas tradicionais, que a gente vai ver no quanto os conflitos são parecidos. Ao mesmo tempo, é importante frisar que a gente tem que procurar uma linguagem e referências que façam parte da realidade e da bagagem de mundo dos leitores, porque isso faz com que eles se identifiquem melhor com as histórias que estão sendo contadas. Pensar nisso é importante porque muita gente tem medo de abordar certos temas com as crianças por medo de assustá-las ou de causar traumas. Mas a gente precisa se lembrar de que as crianças estão tão expostas quanto os adultos, ou talvez até mais, dado sua maior vulnerabilidade às mazelas sociais, e que a ignorância não irá protegê-las. Falar de temas densos com as crianças as ajuda a se prepararem um pouco mais para encontrar questões complexas no futuro. E a linguagem literária permite que esse aprendizado seja construído de uma forma não traumatizante, de uma forma lúdica e delicada.
Aqui eu trouxe como exemplos alguns livros de Lígia Bojunga, uma autora nacional vencedora do prêmio Hans Christian Andersen, que é o maior prêmio de literatura infanto-juvenil do mundo. Em seus livros, Lígia Bojunga aborda temas que são considerados tabus, até mesmo em textos voltados para adultos. Nós Três, por exemplo, é a história de um assassinato. O Abraço fala de violência sexual e O Meu Amigo Pintor fala de suicídio. Esses são alguns dos temas que a autora aborda em sua obra, mas é claro, com muita delicadeza e muita sensibilidade. Resumindo, então, temas densos suscitam reflexões e debates, exercitam a empatia e o refinamento das emoções. Além disso, preparam a criança para lidar com as adversidades e promovem um contato não traumático entre o leitor e elementos que, de maneira direta, poderiam causar danos à sua saúde física e/ou mental. Mas a coisa não para por aí, porque mesmo quando a literatura chega a crianças que já passaram por experiências traumáticas, ainda assim ela é potente. A literatura possibilita um olhar distanciado de nossa realidade imediata, capaz de proporcionar ao sujeito a sensação de domínio sobre aquilo que de outra forma escaparia ao seu controle. O leitor se torna, então, capaz de ressignificar suas emoções e ordenar o caos interior. Isso quer dizer que, diante de experiências complexas, muitas vezes nem a gente entende o que está acontecendo dentro de nós. E para as crianças, isso é ainda mais difícil. Nessas circunstâncias, ao olhar para a história de um personagem, a criança muitas vezes consegue se identificar nele e consegue organizar aquilo que ela está sentindo, tornando-se dessa forma também capaz de se expressar e de organizar seus sentimentos. Ao escrever O Pequeno Vendedor de Chicletes, eu procurei ter tudo isso em mente e em cada conto abordar temas bastante complexos de uma forma que as crianças pudessem compreendê-los. Mas reforço aqui que não houve uma intenção pedagógica. O foco sempre foi e sempre deverá ser criar personagens interessantes, criar, como dizia Andersen, um enredo excitante e contar para os pequenos leitores histórias que a gente também gostaria de ouvir. Para finalizar, vamos então ao nosso primeiro exercício de escrita. Eu dei a esse exercício o nome de memória literária e a proposta é a seguinte: procure se lembrar quais foram os textos que, quando criança, te deixaram mais empolgado. Quais deles ainda te parecem impressionantes? E o que nesses livros comoveu ou ainda comove você? Pensar nessas questões é importante para os escritores porque dessa forma a gente é capaz de fazer uma investigação tanto de técnicas de escrita que possam chamar a nossa atenção, quanto de que temas nos chamam, que temas são importantes para nós, o que me emociona, o que funcionou lá atrás para minha criança, que funciona ainda hoje e que pode funcionar para outros leitores. Então, saindo desse vídeo, abra o seu editor de textos e comece a avaliar suas memórias literárias. Depois, se você se sentir à vontade, vá até o nosso grupo no Facebook, o link vai estar aqui na descrição, e compartilhe os seus resultados com os outros participantes do minicurso por lá. Se tiver qualquer dúvida, não hesite em colocá-la nos comentários, ou aqui no vídeo mesmo, ou lá no grupo, que se estiver ao meu alcance eu terei o maior prazer em responder. Então vamos lá! Mãos à obra! Essa foi a nossa primeira aula do minicurso Como Escrever para Crianças e Jovens. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver uma aula nova no ar. Não se esqueça também de entrar no nosso grupo no Facebook, postar os seus textos por lá, os seus exercícios por lá, para que a gente possa se conhecer e se ajudar a escrever. Lembro também que mais informações sobre o projeto podem ser acessadas no recantodaprosa.com e que o livro está disponível na lojinha com um preço super especial de lançamento. Então é isso, eu vejo vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Um beijo!